Pai do Senhor, meu irmão, que é o evangelista Miguel de Souza, da cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Estamos aqui estudando sobre o discipulado, uma série de lições, são 13 lições, as 13 principais doutrina básica do cristianismo. Essa revista era publicada pela CPAD. O comentário desta lição, o pastor Joel Dutra. Importante você saber a fonte, né? Para não dizer que estamos fazendo plágio. Estamos dando a fonte. E esta lição, alguns anos atrás, ela era editada pela CPAD. Agora eles mudaram o ritmo, mas isso aqui é muito importante para você que é um novo convertido, né? Tem algo muito interessante para você. E mesmo muitas pessoas que já estão no cristianismo há muitos anos, converteram a Cristo, mas não tiveram o privilégio de fazer o discipulado. Nessa série de lições, nós estamos aprendendo hoje, vamos aprender sobre conhecendo a salvação. Esta é a nossa segunda aula aqui no Mundar. Para concluir esta nossa lição, a primeira lição concluindo, essa lição diz assim: conhecendo a salvação. Texto bíblico está em Atos capítulo 4, versículo 12. Fazendo uma recapitulação, né? Para nós continuar lá no final do segundo tópico e entrar no terceiro tópico. A nossa lição nos traz, são 3 tópicos e nos traz 9 subitens. Tá? Então nós temos aqui, e nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Palavra dita pelo irmão Pedro e narrada pelo nosso irmão Lucas, que foi o autor do livro, escritor do livro de Atos dos Apóstolos, né? Então nós vimos o que é a salvação, em primeiro lugar, é um ato soberano de Deus. Em segundo lugar, nós vimos que a salvação é um ato da infinita misericórdia de Deus, certo? Porque é um ato soberano de Deus, porque só Ele pode salvar por meio de Jesus Cristo, seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Um ato da infinita misericórdia também, porque foi Ele quem promulgou esta salvação para nós. E a salvação é totalmente pela fé, e somos salvos pela graça na fé, com a fé na pessoa de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vimos então no nosso segundo tópico a necessidade da salvação. Por que a necessidade? Aí nós temos aqui 2 subitens que não falavam a origem do pecado, que começou no jardim do Éden, através de Eva e depois Adão, e assim o pecado veio a todos os homens porque todos pecaram. Então a origem do pecado foi no jardim do Éden. E nós vimos também a herança do pecado. Qual seria a herança do pecado? A morte, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Você é convicto da sua salvação? O que leva você a ser convicto da sua salvação? Nós vamos agora, na continuação do nosso segundo tópico, que fala sobre a necessidade da salvação. Nós vimos a primeira origem do pecado, o terceiro a herança do pecado, e agora nós vamos ver por que a necessidade da salvação. Vamos ver aqui os efeitos do pecado. Quais são os efeitos do pecado? Vemos aqui, diz assim: o pecado afetou o homem na esfera física. Quantas pessoas você conhece que são deficientes físicos? Então, o pecado ele afetou. Não era para existir essas pessoas que a gente vê cadeirante, deficiente visual, e por aí fora. Tudo isso aí só é efeito do pecado, tá? O pecado também, o efeito dele, afetou a pessoa mentalmente. Você vai no manicômio, quantas pessoas loucas, né? Pessoas dormindo debaixo das marquises, pessoas que vivem debaixo de efeito de remédio. Porque o pecado também afetou as pessoas mentalmente. Mas além de mentalmente, afetou as pessoas moralmente. Você conhece de pessoas imorais, pessoas realmente inescrupulosas, né? Então isso aí tudo é efeito do pecado. E também no quarto ponto, o efeito do pecado, ele atingiu o homem na esfera espiritual, ou seja, causou a morte espiritual, ou seja, a separação do homem de Deus, tá? Então Jesus veio resgatar isso aí para nós. Nós vimos aqui, quando fala dos efeitos do pecado, nós vimos a autojustificação. Essa autojustificação, ela é tipificada ali, a gente olha no Jardim do Éden, quando Adão pecou, a Bíblia diz que ele percebeu que ele estava nu, o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles pegaram folha de figueira, cozeram, fizeram para si aventais. Adão fez para ele e para Eva, né? Ali trata-se da justiça própria, ou seja, o homem querendo se auto-justificar diante de Deus. Entendeu? Nenhum de nós somos capazes de nos justificar diante de Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo. Então, auto-justificação. A segunda coisa também que aconteceu com o efeito do pecado, o medo. A Bíblia diz que quando
A pessoa de Adão estava ali, e na viração do dia Deus ia no jardim do Éden conversar com Adão, e quando Adão ouviu a voz de Deus, ele se escondeu, e o Senhor disse: por que te escondesse? Eu ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Então o medo passou a assolar. O medo também é efeito do pecado, né? A outra coisa também, a terceira coisa aqui, a maldição sobre a terra. Deus amaldiçoou a Eva, amaldiçoou a serpente e amaldiçoou a terra, que ela produzia árvore com espinho, porque até então no Jardim do Éden as árvores não tinham espinho, né? As árvores não eram tortas, eram árvores tudo perfeito. Então, com a queda do homem, afetou totalmente. Por isso que o homem precisou ser expulso do Jardim do Éden. A quarta coisa que aconteceu também é a morte, né? Aquela pessoa que foi criada por Deus para não morrer, agora teria que enfrentar a morte, né? A Bíblia diz aqui em Gênesis 3,19: o homem retornaria ao pó da terra de onde havia sido. A quinta coisa que acontece com o homem, o efeito do pecado, isso aqui aconteceu já com Adão e Eva no Éden. Foi expulso do jardim do Éden. Diz que Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden e colocou um querubins na porta do jardim. Você imagina você ter a sua casa, de repente mora de aluguel, de repente não tem como pagar aquele aluguel, e você então tem que abandonar aquela casa, você tem que sair dali. Quantas vezes acontece isso, uma palavra que eu uso bastante, foi despejado da casa, né? Então isso aqui aconteceu com Adão, pela primeira vez lá. A sexta coisa que a gente vê aqui, a violência e homicídio, né? Depois de Adão, a vez que ele conheceu a Eva, sua esposa, no capítulo 4 de Gênesis, ela deu luz ao seu primogênito. Você conhece a história aí que envolveu a vida da pessoa de Caim e Abel. Caim matou o seu próprio irmão. Então a violência. Nós estamos vendo aqui os efeitos do pecado, né? O pecado ele é estarrecedor. Ou você se afasta do pecado, ou o pecado vai afastar você de Deus. É você quem escolhe. A sétima coisa, a corrupção do gênero humano. Se você conhece o capítulo 6 do livro de Gênesis, você vai observar que a corrupção era grande, que Deus agora olhou para a terra e viu apenas Noé e a sua família. E Deus agora mandou que Noé construísse aquela arca, para que por meio daquela arca Deus promovesse uma salvação que seria uma salvação temporária, né? Mas a pessoa de Noé, a sua esposa, seus filhos, sua nora, conseguiram sobreviver àquele dilúvio depois de 40 dias e 40 noites de muita chuva. Você vê então, porque o mundo estava corrompido. A Bíblia diz que o pecado do homem havia chegado nas narinas de Deus. Corrupção. Isso aqui tudo são efeitos do pecado. Os dias de hoje não são diferentes. A corrupção, a mentira, o engano, o latrocínio, tudo que não presta está acontecendo. Isso tudo é feito do pecado, certo? E por último aqui, as enfermidades. Né? Tantos tipos de doenças que você pode observar. Eu lembro mesmo, estou orando na igreja ali, das pessoas que estão passando pelo problema de câncer. No meu tempo de criança, era raro as famílias que enfrentavam câncer, alguém da família. Hoje, eu creio que não existe uma família que não tenha passado por isso, porque as doenças, as enfermidades, elas vêm surgindo, a depressão, tanto tipo de enfermidade vem surgindo. E tudo isso aí só é feito do pecado. Esse pecado que começou lá com a queda de Adão e Eva. Então nós vimos aqui, concluímos o nosso segundo tópico, nesse segundo tópico, né? Ele vem falar sobre a necessidade da salvação. Por que necessidade? A gente vê a origem do pecado, onde começou em Adão e Eva. No segundo subitem a gente vê a herança do pecado, que é a morte, né? O salário. E por último nós vemos aqui os efeitos do pecado, que são tudo isso que eu acabei de narrar para você. Tudo isso são efeitos do pecado. Agora vamos para o nosso terceiro tópico. E o nosso terceiro tópico ele vem nos trazer os três aspectos da salvação. Você viu ali o efeito de tudo isso, agora você vai ver os três aspectos da salvação. A forma que Deus usa para resgatar o homem da sua maneira de viver. Em primeiro lugar, nos três aspectos da salvação, nós temos a chamada justificação. Nós temos no canal uma mensagem sobre a doutrina da justificação. Se você acessar o canal e entrar procurar esta mensagem, a doutrina da justificação, ela vai encaixar você melhor e você vai poder entender sobre esses três aspectos da salvação, que é a justificação, a regeneração e a santificação. A justificação é o ato de inocentar o réu. Diz aqui o texto: como se justificaria o homem para com Deus, né?
Essa é uma pergunta que o nosso irmão patriarca Jó faz. Como se justificaria o homem para com Deus? Existe alguma forma de você se justificar diante de Deus? Não tem como, é impossível. Eu e você. Então precisou que Cristo viesse para nos justificar, tá, diante de Deus. Diz assim, o homem morto em seu delito de pecado não tinha como justificar-se perante o Todo-Poderoso, porém, mediante a morte expiatória substitutiva de Jesus, tornou possível que a justificação do transgressor, o próprio Cristo, veio para nós nos sentar diante de Deus. Nós temos lá na primeira epístola de João, no capítulo 2, né, quando João ele fala ali exatamente sobre isso, que Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Jesus é quem nos justifica diante de Deus. Paulo fala em Romanos, capítulo 5, verso 1, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a nossa justificação é por meio de Jesus Cristo. É a única forma de sermos justificados diante de Deus. Tá? Aqui nós vemos, quando entra na palavra justificação, a justificação ela é mais que o perdão, certo? É um ato de inocentar. É como disse Isaías, o Senhor pega o nosso pecado e lança no mar do esquecimento. A justificação pelo homem ela é declarada justa, né? Ou seja, através do sacrifício de vicário de Cristo, nós somos declarados justos. A base da justificação é o sangue de Jesus vertido naquela cruz do Calvário por mim e por você. Nunca esqueça que nós somos salvos porque alguém pagou um alto preço naquela cruz do Calvário, preço de sangue. Jesus morreu em meu e em seu lugar. Tá? Então, em quarto lugar, que a justificação é efetuada mediante o que? A graça divina. Não é por mérito meu. Aí eu mereço ser justificado por Jesus que me deu, não. É a graça, esse favor imerecido. Algo que eu não mereci. Jesus, através dele, conquistou para mim isso. Então, nós estamos vendo aqui sobre os três aspectos da salvação. Primeiro vem, então, a justificação. O segundo vem a regeneração. Fala aqui, eu vou ler o comentário aqui. Trata-se de uma mudança de condição. Antes, no pecado, o homem era inimigo de Deus e servo do diabo. Jesus, quando está conversando com os judeus aí no capítulo 8, ele disse, vocês têm por pai o diabo e quer satisfazer o desejo do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e ele nunca se firmou na verdade. Então os judeus estavam ali num debate com Jesus acirrado, né, e eles queriam a todo preço acusar Jesus de alguma coisa. E Jesus agora, quando eles disseram, nós somos descendentes de Abraão, Jesus disse, vocês não são descendentes de Abraão, né? Que Abraão, vosso pai, viu meu dia e se alegrou. Se você fosse descendente de Abraão, vocês praticariam as obras de Abraão. No entanto, eles são que fizeram. Jesus aqui apresenta eles como descendente do próprio diabo, porque o diabo é que habitava na vida daquelas pessoas. Então, antes da pessoa ter um encontro com Cristo, é o inimigo que domina aquela pessoa. Por isso que a pessoa bebe, fuma, se prostitui, mata, rouba, trafica, faz tudo que não presta. Por quê? Porque ele não teve encontro com Jesus. Ele não passou pelo processo da regeneração. Regeneração quer dizer converter, mudar de posição, mudar de atitude. A conversão é isso, é mudar. Se eu ia para o norte, agora eu vou na direção sul. O homem morto em seu delito de pecado nasce de novo, ou seja, quando ele entrega a sua vida a Cristo. Regeneração. Vamos para o terceiro ponto, para encerrar nossa lição. Vamos falar sobre a santificação. O que seria a santificação? Nós estamos vendo aqui os três aspectos da salvação. Primeiro, justificação, regeneração e agora santificação. Santificação diz aqui, uma vez restaurada a comunhão com Deus, o homem abandona as práticas pecaminosas e passa a separar-se, ou seja, santificar-se para serviço do Senhor. Ele mentia, agora ele não mente mais, ele roubava, ele não rouba mais, ele começa a se afastar do pecado, se afastar de tudo aquilo que é contrário aos mandamentos, os princípios eternos de Deus. Então nós vamos observar aqui a importância da santificação, é a separação. O próprio Deus no Antigo Testamento diz, sede santo porque eu sou santo. E nós temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver. Desde a nossa linguagem, o nosso comportamento, nossas atitudes. A santificação é nos separar daquela vida pecaminosa que nós vivíamos. Então nós temos aqui, concluindo a nossa lição de hoje, né, sobre a nossa primeira lição, que é exatamente a lição sobre conhecendo a salvação. É muito importante. A pergunta que fica para você. Você tem certeza da sua salvação?
Você é convicto da sua salvação? Eu fui pregar numa igreja sexta-feira e eu perguntei: quantos aqui têm certeza da salvação? Levante a mão. Eu olhei uma visão panorâmica, ninguém quase levantou a mão, inclusive o pastor da igreja não levantou a mão. Isso é preocupante. É uma coisa que eu e você temos que ter convicção da nossa salvação. A convicção não é o tempo de fé que eu tenho. A convicção não é uma credencial de pastor, de evangelista. A convicção é a comunhão que nós temos com Deus e o próprio Espírito Santo de Deus que nos convence dessa realidade. O Espírito Santo vos convencerá de toda a justiça. É o Espírito Santo que nos convence de que somos convictos da nossa salvação. Que Deus que nos abençoe. É a nossa próxima aula que nós vamos aprender. Em breve vamos estar gravando aqui é sobre conhecendo a Bíblia. Nós começamos sobre conhecendo a salvação e em seguida a próxima aula será conhecendo a Bíblia. Que Deus nos abençoe. Hoje e sempre.